Olá, meu nome é Vitor e esse é mais um Cinema, Psicologia e Yoga. E hoje, de gala, especialmente sobre Matrix. Qual é a psicologia, qual é a filosofia que está por detrás de Matrix? Quais são as principais influências que trouxeram essa história, que ajudaram as irmãs a desenvolverem esta história que chega, agora em 2021 ao seu quarto episódio, mais uma série de videogames e livros e outras coisas relacionadas a este universo de Matrix. A primeira delas é o livro Simulacra e Simulação, do filósofo francês Jean Baudrillard. Me perdoe pelo meu francês, mas esse livro fala sobre o problema da cultura de consumo. E eu vou explicar um pouquinho disso para vocês entenderem a crítica que este filósofo faz e que o filme tenta retratar na maneira como ele apresenta. Ele traz a ideia do que é hiperreal, ou seja, que a realidade ela é sobreposta sobre a realidade comum. Existe uma realidade que está sendo sobreposta à realidade das pessoas. Está sendo imposta uma nova realidade, que ele chama de hiperreal. Você quer ver um exemplo disso? A necessidade de correr com equipamentos de luxo, tênis muito especiais, roupas muito especiais. Andar, correr, fazer atividade sempre foi algo que tinha presente na vida das pessoas. Mas agora, para se fazer essas atividades, se necessita um certo luxo, um relógio com GPS, um equipamento para medição, exames médicos e coisas que antes as pessoas faziam sem toda esta nova necessidade do hiperreal. Um outro exemplo é o luxo da alimentação saudável. Você paga de maneira muito cara, às vezes, para ter alimentos mais saudáveis, alimentos sem agrotóxicos, que seria o alimento mais simples, a condição mais simples de alimentação dos camponeses, das pessoas de vida simples. Então se torna uma hiperrealidade você ter que consumir de maneira saudável. Então ele traz um termo interessante que é a imitação do que existe. Você cria uma nova realidade que imita, se sobrepõe a uma realidade que já existe. Uma prova dessa influência desse filósofo na obra do Matrix é a própria frase do Morpheus, que é o deserto do real. Essa frase, essa expressão, o deserto do real, ele está logo no início da obra do filósofo francês Jean Baudrillard. Ok? Fica aí essa referência importante para vocês. Outro inegável influência é o mito da caverna de Platão, escrito capítulo 7 do livro A República, e fala do quê? Do aprisionamento de alguns indivíduos e que eles passam a acreditar apenas nas sombras projetadas na parede da caverna. E essas sombras passam a ser a única realidade que eles então acreditam. Um prisioneiro se liberta, tem dificuldade de enxergar as luzes fora da caverna, tem muita dificuldade de entender o que acontece num mundo fora das sombras da caverna, e um ponto destacado no Matrix é o dever, que Platão destacava isso no mito da caverna, que é o dever daquele que teve contato com a luz de voltar e ajudar os outros. Dever expressado da missão do Neo de tentar ajudar na libertação. As referências religiosas, os mitos religiosos são muito claros em Matrix também. Vale dizer, Morpheus, um deus do Velho Testamento, nós temos Trinity, a companheira, a Trindade, a representação da Trindade, ou seja, a Trindade que alimenta a quem? Alimenta o escolhido, Neo, o único, aquele que foi o escolhido, a ideia do ungido, do Cristo, essa relação. Tem também nítida influência do budismo, do yoga, no aspecto que todas essas filosofias falam do mundo como uma ilusão da mente. O mundo sendo experimentado através de uma ilusão projetada na mente. Então essas escolas têm vários estudos nessa direção e isso é um ponto-chave dentro da ilusão criada na Matrix para o aprisionamento das pessoas. E uma outra ideia que
que o Matrix trata é a ideia de reencarnação, né? Eles falam de várias Matrix e de renascimentos, e isso é um dos pontos explorados, né? Dos aspectos explorados que existem nas tradições, né, nas filosofias da tradição, e você tem isso muito claro influenciando o Matrix. Outro mito importante que o Matrix traz, e aí eu quero trabalhar nesse aspecto da psicologia profunda com você, que é bem interessante, é o da Alice nos Países das Maravilhas. Logo no início, o coelho, como sendo o símbolo que vai tirar o Neo da condição, né, de programador e sem a noção da ilusão que é o Matrix, e ele vai atrás do coelho, assim como no romance Alice dos Países das Maravilhas. Isso é citado novamente, né, na quarta edição, e através dessa busca ele vai mergulhar de alguma maneira numa nova sabedoria e reconhecer a ilusão da anterior. E isso é muito claro, né, como simbólico no romance, né, da Alice no País das Maravilhas, porque é o coelho que leva a Alice a mergulhar no buraco profundo, né, que vai fazê-la conhecer o País das Maravilhas. E isso quer dizer o quê? Em que sentido, né, isso nos traz? O mergulho profundo, o mergulho interior, o mergulho nas nossas profundezas, na nossa escuridão, na escuridão da nossa alma. Né? E é através disso que eu descubro o País das Maravilhas, ou que eu descubro, no caso do Matrix, a verdadeira realidade, né, que tudo manipula, que tudo controla. Eu descubro que existe uma manipulação na ilusão que todos estão presos a ela. Né? Então este símbolo novamente ali presente. Outro ponto fundamental, quase uma citação literal, é o caso do encontro de Neo com o oráculo. E isso é uma inspiração platônica, porque você tem a questão de Sócrates indo ao oráculo de Delfos, e quando ele chega lá, é a famosa frase, só sei que nada sei, e que a partir desse instante o oráculo fala, você é o mais sábio dos homens, né? Justamente porque Platão havia afirmado, só sei que nada sei. E isso é replicado dentro da estrutura, porque Neo chega junto ao oráculo e afirma que nada sabe, que não tem certeza de nada. E como é que ele pode saber o que fazer? Como é que ele pode saber alguma coisa sobre como agir ou de que maneira lutar contra todo esse sistema? E ela então o estimula, né? De uma certa forma, contando uma meia-verdade, mas validando que assim, ele é justamente o escolhido porque não sabe. Porque sabe que não sabe. Ou seja, o elemento fundamental da sabedoria, saber que não sabe. Né? Então veja como é uma citação explícita, clara disso. Né? E nós temos também alguma característica de Descartes. Né? No livro de Descartes, Meditações sobre a Filosofia Primeira, né, que René Descartes escreveu em 1641, existe uma ideia neste livro sobre como saber se o mundo não é uma ilusão construída pelo demônio. Se nós não estamos presos a uma ilusão que o demônio construiu para que nós estivéssemos atados a ela. Nossa, é a própria estrutura proposta pelo filme, né? E aí um elemento que tem a ver com o budismo, que tem a ver com o yoga e tem a ver com a conclusão de Descartes, e veja que interessante como estruturas diferentes filosóficas que se aprofundam nesta questão da ilusão da mente chegam a conclusões similares, dizendo, isso Descartes, não se pode confiar nos sentidos. Os sentidos podem levar você à sua derrocada. Então veja, né, como no filme Matrix nós temos vários elementos de estudo e várias filosofias e filósofos, né, que aprofundaram temas interessantes sobre a forma como experimentamos o mundo e como podemos saber um pouco mais sobre nós mesmos. Falando então em termos da psicologia, vale lembrar que toda essa questão da ilusão e toda, né, retratada por essas diferentes filosofias, toda essa estrutura utilizada, né, de ilusão apresentada no filme, ela é, né, possível de ser eliminada pelo mergulho profundo. É pelo autoconhecimento profundo, é pelo profundo saber de si mesmo. E ao saber de si mesmo, perceber que pouco se sabe sobre si mesmo. E aí sim nos abrimos para a nossa sabedoria. O quanto então tem de psicologia no sentido de
nós precisamos saber mais sobre nós. Nós precisamos buscar mais nos conhecer. Nós precisamos explorar mais a nossa necessidade de nos conhecer para que nós possamos evoluir. Ok? Fica aqui o recado, espero que você goste. Se você não assistiu os filmes, assista. Eu acho que é uma boa maneira de trazer todas essas reflexões, trazer temas desses filósofos importantes de uma maneira, né, mais hollywoodiana, mais moderna, para que você, no final das contas, traga algo de produtivo para a sua vida, né? Como, né, razões para fazer esse mergulho profundo, para você, né, iniciar um trabalho, né, de aprofundamento na psicologia pessoal, um trabalho de yoga, um trabalho de meditação, para que você seja uma pessoa melhor. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.